Oi, Alba, bem-vinda. Vamos lá? Deixa eu te chamar aqui, a gente tá ao vivo. Oi, Murilo, parabéns pelo trabalho que você fez hoje, que legal, com Tai Chi Chuan, muito bacana. Oi, Alba, bem-vinda. Oi. Então, agora deu certo. Ah, ainda bem que essa conexão agora está a nosso favor hoje, não é? E assim, acho que vai ser a minha solução usar esses fones aqui Tá em vez, ótimo, em vez dos tradicionais. tá ótimo. Gente, bem-vindo quem está entrando. Hoje a gente vai falar sobre imunidade e emoções. A Alba, ela é escritora, ela é terapeuta consteladora e ela tem um livro, um dicionário, na verdade, que é o Dicionário de Emoções escrito, né, Alba? Eu já vou passar a palavra para você. Eu só vou fazer uma introduçãozinha que eu acho que é legal e vai meio que a minha parte farmacêutica, falando um pouquinho sobre imunidade, para a gente dar uma Tá. revisada, né? Como é que a gente faz essa relação entre imunidade e emoções, né? Sim. Quando a gente fala de imunidade, a gente fala de sistema imune, sistema imunológico, né? E Uhum. se quiser me complementar, Alba, me complementa aí. Mas a gente está falando assim Tá. de como que o meu organismo reage, né? Quando eu entro em contato com um patógeno, seja um vírus, uma bactéria, enfim. A capacidade que eu tenho de reagir a esse corpo estranho, né? Que não faz parte do meu organismo. E isso está ligado às nossas células de defesa. Então, a gente vai tentar hoje, né, fazer essa relação entre a imunidade, meu sistema imunológico, e as emoções. E é importante a gente colocar que existem diversos estudos fazendo essa correlação entre os estados emocionais que desenvolvem uma série de alterações bioquímicas no meu corpo e que acabam afetando o meu sistema imunológico, né? Então, tem diversos artigos, diversos estudos dentro dessa área. E aí a gente fala de um funcionamento em rede, fala-se muito hoje sobre a rede psiconeuroendócrina imunitária, ou seja, que faz esse. Como é que funciona? O nosso organismo funciona em rede, né? Até a gente chegar nessa questão do sistema imunológico, do sistema cerebral. Então, isso pode explicar, por exemplo, por que pessoas que são deprimidas, que têm depressão ou ansiedade, têm uma suscetibilidade maior a baixar a imunidade e ter, de repente, uma virose, né? Isso acontece. Às vezes, quando a gente está estressado, baixa o nosso sistema imunológico e a gente acaba pegando alguma doença, enfim. E aí tem diversos estudos dentro dessa área, que é bastante interessante. Eu achei que era legal a gente fazer essa introdução para falar um pouquinho sobre as emoções. E importante a gente lembrar que o sistema imunológico é regulado pelo sistema nervoso, né? Então, isso ali, sistema tanto nervoso central como endócrino, né? E a nossa fisiologia está toda ligada, e as emoções que a gente desenvolve, que a gente alimenta, tem tudo a ver com a questão da imunidade, né? E essa interação de sistema imunológico e emoções, e o nosso corpo fisiológico, as respostas que a gente tem, diz muito, né? Sobre essas questões todas. Bom, então vou passar para a Alba, certo? Para falar um pouquinho sobre emoções, saindo um pouquinho da. A gente está na área da saúde, né? Mas entrando na tua área ali. Como é que é o trabalho que você desenvolve? Se apresenta para o pessoal e fala um pouco sobre o teu trabalho. Tá bom. Bem-vinda. Obrigada. Então, meu nome é Alba Cardoso. Meu trabalho atualmente é pesquisar as emoções, escrever sobre elas, formatar, né, desenvolver ferramentas para as pessoas começarem a usar, a ficar mais atentas às emoções delas e também saberem como usar as emoções, né, a favor delas. Então, eu escrevi um dicionário, como a Mônica falou. O nome do dicionário, para quem quiser procurar, né, na internet, é Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo. Ele está hoje disponível online, né, no formato EPUB. Então, quem Alba, eu só vou quiser pedir para você falar um comprar pouquinho mais alto. Tá um pouquinho baixo mais para a alto. gente aqui. É. Será que meu microfone não está mais baixo? Será Não, que acho que é assim? só você falar um Não? pouquinho mais alto. Não Tá. precisa aumentar aí, não. Tá legal. Não? Acho que é mais só a impostação mesmo, para a gente escutar Então bem. tá. Então, você tem um dicionário que chama Dicionário de Emoções, que você escreveu. Isso. De emoções, sentimentos e estados de ânimo. Então, quem Ok. quiser procurar, precisa colocar, às vezes precisa colocar o nome todo, né? O meu objetivo na terapia é abrir um espaço para as pessoas não terem vergonha de sentir na hora que elas estão sentindo. Porque isso facilita ela relatar tudo que ela tá passando, né? Tudo que pelo que ela está passando, fica mais fácil dela relatar as próprias emoções, no caso, às vezes emoções que eu digo, emoções desagradáveis, né? Uhum. Porque dizer que está feliz todo mundo também não. É muito complicado dizer assim, generalizar. Mas dizer que está feliz, muitas pessoas falam. Mas na hora que vai falar que está sentindo alguma coisa ruim,
as pessoas se desculpam muito, sabe? Estão todas cheias de dedo e todas esquisitas e não, eu tô errada, eu tô errada, eu tô errada. Então, o meu Não lidam trabalho bem é em com essa cima questão. É muita questão de julgamento, talvez, também, né? De não é, lidar é, bem. é, é muito julgamento em vez de usar aquilo dali para perceber o que está acontecendo de verdade. Então, meu trabalho vai muito nessa linha, assim, de conscientização, né? Mostrar para que serve, quais são as funções. Tem na hora que a pessoa vê que aquilo dali tem uma função, então isso aqui tem uma função? Tem. Eu não sabia, né? E aí ela começa a usar aquilo em vez de lutar contra. Então, para quem entrou agora, a gente está falando sobre imunidade e emoções. E eu sei, Alba, que você faz um trabalho, né, colocando, pontuando bem a função de cada emoção, sem classificar negativa, positiva, né, a função de cada uma delas. E que eu achei fantástico, né? Eu participei de um workshop, eu lembro bem, não é? E é transformador quando a gente realmente entende todo esse processo das emoções, né? Então, cada uma ela tem uma função, né, como você falou. Por que que então, né, as pessoas chegam a adoecer no caso de ficarem muito tempo com uma emoção? Porque elas não dão vazão para essas funções. Então, eu vou dar exemplos assim de função de 4 emoções básicas, né, que são famílias, né, famílias de emoções, na verdade. Se você pega o dicionário que eu escrevi, você consegue ver mais detalhadamente. Mas então, a gente tem a função do medo, primeiro, né? Qual é a função do medo? É parar você, é fazer você dar uma freada e prestar atenção em tudo o que está acontecendo no seu entorno. Tudo mesmo. Tudo que está dentro do seu corpo, tudo que está fora do seu corpo. Por isso que ele dá essa paralisada nas pessoas. E aí essa paralisação é para quê? É para você tomar uma decisão com mais informação. Então você pega aquele monte de informação que está ali em volta de você e você, agora sim eu consigo tomar uma decisão. Então as pessoas reclamam muito, né, dessa parada, porque ninguém quer parar, acha que é perda de tempo, né? Acha que é perda de tempo parar, ou tem essa sensação de que se eu parar, eu nunca mais vou andar de novo, tenho medo de uma inércia, eu não sei, né? Depende de cada pessoa. Mas ele traz você para esse espaço de observação. Então a Uhum. gente está nesse momento, né? Tá todo mundo meio que nesse momento de observação. E como a gente não treinou o medo na gente, muita preocupação no ar, muitas projeções assim mentais mesmo de que possa acontecer, mas que às vezes nem é aquilo tudo. Alba, eu tenho uma definição de emoções aqui, a gente está falando de imunidade de emoções, né? Que é assim, vê o que você acha, depois você me rebate aqui. Então, emoções são Sim. meios de comunicação através do qual os indivíduos expressam percepções e sensações internas, né? Ou seja, é o externo agindo em mim ali. E aí tem estados interiores como sensação, pensamentos, alguma expressão que a gente faz. Oi, Mari, boa tarde. Então, assim, como é que eu reajo fisiologicamente? Você está falando do medo, por exemplo, né? Então, ele tem uma função importante até no sentido de reação mesmo, né? E a primeira acepção que você falou aí é um tipo de comunicação. Isso é tão sério. Isso é tão sério. E se é um tipo de comunicação, e só hoje é que eu percebo isso, né? Eu, Alba Cardoso, pesquisadora, eu não sabia nem que era isso, mas se hoje eu percebo isso, por que eu já não me comunico assim há mais tempo, sabe? Porque eu fiz um podcast com o pessoal do software mental e a gente falou sobre o idioma original. E a Uhum. emoção, ela é um idioma original. É Sim. a primeira forma da gente se comunicar. Isso aí que você está falando é muito sério, porque é a forma também do nosso corpo dizer também pra gente o que ele quer que a gente faça. Então, E algum aí é dia legal, é você interessante isso que você está falando. E aí é legal uma relação também entre doenças, entre patologias e questões emocionais, né? Que tem muitas pesquisas hoje, né? Até a psicossomática trabalha muito isso. E eu fiz uma entrevista com a Graça, e a Graça falou que uma das emoções mais tóxicas que existem para o organismo, né? Fazendo um paralelo com o que você falou, é a raiva. E olha que legal, ela trouxe um dado bem interessante que ela falou assim que a cada emoção negativa que a gente tem, a gente precisa de 3 positivas para neutralizar.
Então, você veja a importância da gente relacionar a imunidade, emoção, saúde e qualidades emocionais, enfim, o que, que a gente alimenta, apesar da função de cada uma delas, que é o que você vai trazer hoje, né? Então, quando a gente leva para a questão da saúde. Tem uma coisa que eu identifiquei, que é assim, as emoções em si, elas não são nem tóxicas, nem... É porque a gente usa esse termo. O que acontece quando eu faço uma pesquisa dessa de doença associada à emoção? Eu pego dois fatores, né? Então, eu pego o indivíduo e eu meço no indivíduo. Ó, aqui tem uma doença e aqui tem uma emoção predominante nele, naquele momento que ele está passando. E aí eu falo assim, olha, conclusão, se essa pessoa ficou doente, significa que essa emoção causou essa doença. E isso é temerário. Uhum. É bastante temerário. Por quê? Porque a emoção, ela é como se fosse um auditor. Então tem o auditor, ele vai lá na empresa fiscalizar a questão financeira da empresa. E aí ele encontra um problema lá. E aí a mesma coisa que eu dizer assim, o problema então foi o auditor. Claro que a gente está falando de um sistema muito mais complexo, né? Então a gente tem que avaliar uma série de fatores. Não pode ser tão predeterminista assim, tão reto. Mas é obviamente que existem relações ali importantes para a gente avaliar. Né? E aí, por que eu trago esse tipo de pensamento? Porque senão a pessoa ela vai fazer o seguinte, ela vai sentir raiva e ela vai se agarrar naquela raiva de um jeito tão forte para não sentir, que é exatamente isso que vai trazer a doença para ela. Uhum. Então, se ela tiver uma conscientização de que ficar num estado irritadiço pode trazer sintomas, pode. Mas se ela renegar, né, não posso sentir raiva, isso causa tanto ou mais doença quanto ela tivesse sentido ali naquele momento. Então, para as pessoas não irem para a doença da mesma forma, só que pelo outro lado, pela resistência. Então, é como eu lido com isso, né? Alba, eu posso dizer que as tuas pesquisas trouxeram como eu lido com essa situação toda, com as emoções. Como eu lido com essa situação, Então, uma coisa interessante da tristeza, né, que continuando nas funções, né? A função da tristeza tem essa questão de deixar o que você não precisa mais ir. Só que isso não é uma coisa tão simples, porque quando eu adquiro posses, quando eu adquiro, né, confiança de pessoas, quando eu adquiro uma amizade, às vezes um casamento, né, coisas assim mais significativas para mim, deixar aquilo ir, né, deixar aquilo passar ou aceitar o fim de alguma coisa pode ser muito complicado, muito complexo e muito trabalhoso às vezes para certas pessoas, para a maioria de nós, né? Porque são mini mortes, né? Quando você deixa aí as coisas, uma parte de você acaba morrendo ali naquele deixar. E a tristeza, em vez dela prender você, se você observar a tristeza, ela faz exatamente isso. Ela te ajuda a deixar ir. Ela te ajuda a você abaixar suas barreiras. Então, baixa as barreiras. Observa aquilo ali que você já pode deixar. E aí você vai deixando aos poucos. Não precisa falar assim, pronto, larguei tudo, né? E agora já estou bem. Que é o que a maioria tenta fazer. E que é o processo da negação, né? É um mecanismo comum de defesa, né? Perfeito. Mas que vai ter rebote depois. Acaba tendo rebote. E aí a gente entra na questão da terapia, que é muito bem interessante isso mesmo, que é enquanto eu não acolho aquilo, né, eu não consigo transformar. Então eu preciso acolher, que é isso, né, que você falou. Da questão do luto, da questão de eu vivenciar aquilo, me permitir, para então passar para uma próxima etapa melhor, enfim, transformado, conseguir transpassar. É isso? Senão você não consegue viver a alegria que vem depois. Você não consegue viver a alegria que vem depois. Vai vir uma alegria depois. E você está disposto a sentir alegria depois de uma perda? Imagina o julgamento que aparece na cabeça de uma mãe de se predispor a atravessar essa cortina de tristeza
e ela sabe que depois daquilo vai ter uma alegria. Nossa, é uma culpa muito grande. Como é que eu vou ficar alegre se meu filho morreu, né? Se meu marido morreu, se minha esposa morreu, se meu irmão morreu, como é que eu vou ficar alegre depois? Então tem uma manutenção ali daquela tristeza, porque é justificada socialmente. E é Uhum. até alimentada, né? Um Entendi. caso que me chamou muita atenção, um rapaz, ele tinha perdido mãe, irmão e sobrinho, eu acho. 3 perdas fortes, assim, num acidente. E ele relatou que ele não parou em momento algum para chorar ninguém, que ele tinha que trabalhar. E ele tinha essa sensação de que se ele parasse para chorar aquilo, para enlutar, ele ia se dissolver e ele não ia mais voltar para o trabalho. Então, olha o quanto que a pessoa está, né, criando coisas ali, eu não sei nem o que a pessoa pode criar no próprio corpo, nesse Ah, movimento de não ter essa permissão de ninguém para sentir. aí já existem vários estudos de patologias mesmo, de realmente na questão física, né? Indo nessa direção. E isso acontece com muita gente, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada emoções, porque eu sei que você dá workshop também nessa área, e eu lembro que tinha, como eu te falei, abrir a nossa visão, né, ligado a cada uma delas e a função. Pega um, ou então fala um pouquinho de cada uma que você acha mais importante, enfim, fica à vontade. Tá. Me veio aqui agora a inveja. Inveja, olha só. Inveja, que interessante. Eu acho que veio porque é uma que quase ninguém fala, né? A gente fala daquelas 4 básicas, raiva, tristeza, alegria e medo, mas essas outras que são misturadas, né? Elas são amálgamas, na verdade. São misturas de outras emoções. Então a inveja, ela tem raiva com um pouco de medo ali, com um pouco de nojo, né? Também. Durante a conversa com essa amiga lá do software mental, a gente estava falando, ela falando assim, a inveja não é você querendo pegar, né, as coisas dos outros e tal. E aí a inveja, ela mostra um espaço nosso onde a gente não está reconhecendo o nosso próprio valor. Porque se Olha, eu não reconheço o meu valor, é óbvio que eu vou tentar buscar o valor do outro para mim. Então, quando o outro for algo, né, que eu considere, ou que a sociedade considere, quando o outro for algo valoroso, eu vou olhar para aquele outro e eu vou me sentir menor. Por quê? Porque eu não estou considerando o meu valor. então a inveja, Sem ela traz. considerar que o meu valor é diferente, é tão grandioso quanto, só que tem estilos diferentes. Perfeito, não há comparação, né? Então você está trazendo para a gente aqui que a inveja, ela justamente vem como um processo para dizer assim, ó, olha para dentro, valoriza o que você tem lá dentro, não projeta para o outro, né? Então é uma É, distorção ali. Olha que é, interessante. é, é. Ela fala bem isso. Não, pensa bem se realmente você quer ter isso que essa pessoa tem. Tem certeza que é isso? Uhum. Pensa bem se você está recebendo tudo que você tem para dar para você mesmo hoje. Uhum. Ou se você não está, né, deixando de lado. Então, faz a gente questionar isso aí. E, só que se eu fingir que eu não sinto inveja, a tendência é eu continuar só olhando, né, projetando, olhando para o outro e não olhar para dentro. Interessante, olha que legal. E aí me fala um pouquinho sobre a raiva. Ela tem essa questão do definir o limite, né? Mas também tem uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, de restaurar. Restaurar as Restaurar. coisas. É. Então ela tenta também restaurar o limite. Quando, por exemplo, eu sinto raiva de ter tomado uma decisão que me colocou numa situação hoje. Apliquei meu dinheiro, né? Uma coisa até pessoal aqui. Apliquei meu dinheiro no negócio, o negócio furou e aí eu perdi meu dinheiro. E aí eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva de ter. Não fiquei triste. Não fiquei com medo, fiquei com raiva. Né? De mim pela minha decisão anterior. O Uhum. que essa raiva ela está pedindo de mim? Restaura essa tua forma de pensar. Está faltando restaurar alguma coisa aí
que você não olhou lá atrás, na hora você deve ter sentido algum medo a que você não deu ouvido. Ah, então tá ligado ao medo, à raiva. Não, não, nesse caso né, de alguma decisão que você tomou lá atrás, às vezes apareceu um medo, você não quis parar para ver, né? Tomou a decisão, aí o medo estava lá atrás. Olha, pensa bem, tem certeza? Aí você, não quero ficar com medo não, eu sou uma pessoa corajosa. Eu vou. Aí toma a decisão dá um monte de consequência negativa, aí chega que agora você fica com raiva. Uhum. Entende? Então, são várias, né, emoções que não é que uma causa a outra, mas elas vão te demonstrando o que você poderia ter feito lá. Ah, o ouvido mais o medo. O que você pode fazer agora? Deixa eu ver como é que eu posso restaurar. Restaurar algum processo que não foi legal ali. Uhum. Ou o processo não foi legal, ou financeiramente. Deixa eu restaurar aqui a minha situação financeira e, a partir de agora, usar mais essa intuição que muita gente chama de medo, né? Mas que ela tá pedindo para eu ficar mais alerta aí. A tendência é eu, ouvindo mais o meu corpo, eu posso ter mais acertos, digamos assim. Não que eu queira ser certa, mas posso ter coisas que criam mais para mim, em vez de começar a ir para um espaço de limitação. Uhum. Então, apesar de a gente saber que muitas emoções que são positivas, por exemplo, desenvolvem coisas bastante interessantes no nosso sistema imunológico, no nosso sistema fisiológico, enfim, como um todo, endócrino, enfim. A gente também tem esse olhar que você está trazendo, que é o de olhar para emoções que não seriam tão positivas, digamos assim, né, entre aspas, mas assim, olhar de uma forma diferente como um aprendizado, como algo para restaurar mesmo, algo para mudar, para transformar. E isso são dois pesos meio que iguais ali para eu trazer coisas boas também no meu sistema imunológico e como eu encaro, né, as coisas que acontecem na minha vida. Então dá para eu casar tudo isso. E aí você falou de emoções positivas, né, que trazem coisas boas para o organismo. A alegria acho que a alegria é mais, assim. A alegria que ela vem com comportamentos juntos, né? O que eu digo que é comportamento? Comportamento é riso, né, ter disposição para falar com as outras pessoas. Isso, né, segue a linha da alegria. A alegria é o que você está sentindo naquele momento. Então, o contentamento, o júbilo, a alegria, eles têm uma característica de expansão, principalmente dessa área aqui da caixa torácica. Então, isso aqui, na hora que você faz isso, na hora que você expande, o seu a glândula timo, que é uma glândula, né, que ela fica pequenininha às vezes, né, que a gente, quando se preocupa e não presta atenção o que o corpo está sentindo ali no peito, você dá uma encolhida na glândula. Na hora que você lembra disso, faz um movimento físico, movimento físico, de abrir, abrir os ombros, abrir o peito, abrir o chakra cardíaco. Abrir o peito, abre até os braços se quiser, né? Abre o peito e pode levantar a cabeça também. Então, isso já dá uma ampliação no chakra cardíaco e mexe com a glândula timo. Na hora que você mexe com a glândula timo, você mexe o sistema imunológico, junto com o baço, junto com o fígado, junto com o rim. Sistema nervoso. Sistema. Tudo. Aí o sistema de rede, que a gente falou aqui no comecinho, quer dizer, eu falei dessa questão do sistema de rede, quer dizer, tá funcionando tudo junto, né? Tá tudo interligado. Interessantíssimo. Então, pode falar. Então, a predisposição a você ficar mais confiante e mais alegre é maior. Então, trabalha da emoção para o corpo e do corpo para a emoção também. Aproveita que um complementa e alimenta o outro. Perfeito. Pessoal, se que tá aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Fica à vontade, pode colocar, a gente já responde. Pode interagir, que é bem legal. Alba, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque eu acho bem legal você falar um pouco mais sobre o limite que a raiva traz. Quer dizer, que limite é esse? Né? Então, essa emoção me traz limite. Limite no quê? Explicar para as pessoas. Que limite é esse? É aquela delimitação do que me faz bem e do que me agride. Então, esse é o limite. O que cria coisa boa na minha vida e o que não cria coisa boa.
um exemplo, né? Alguém Tô dando mais uma terapeuta. Isso. Mais gente chegando. Mas, gente, faz pergunta aí. A gente está falando sobre a raiva. Isso. Então, o limite que a raiva, um dos limites que a raiva traz, né? Alguém me atende, né, num balcão com mau humor ou com distratando mesmo, né? Isso aí é uma coisa que pode me afetar. ofender, me afetar, né? Pode me afetar. E se aquilo me afeta, significa que eu preciso restaurar alguma coisa em mim, né? Eu preciso colocar um limite. Eu posso mudar a forma como a pessoa me trata? Eu não posso mandar nela. Porém, uma das formas de restaurar o limite é é tão contraintuitivo isso que eu vou falar que parece loucura, tá? Mas olha só. É eu abaixar completamente as minhas barreiras, ficar sem barreira nenhuma. E aí, o que acontece? A pessoa ela não tem onde bater. Ela não tem contra quem ela ir. Porque eu não estou mais me defendendo de nada. Eu estou simplesmente sendo eu. E isso eu experimentei, né? Tem uma padaria, e aí eu ia muito na padaria, e tinha uma moça, né, que era sempre tão mal-humorada, coitada. E aí nesse dia ela estava, e ela veio me atender de um jeito que, aí eu falei assim, quer saber, eu vou usar aquela técnica que eu nunca tinha usado. Vou usar aquela técnica de baixar as barreiras. Vou colocar em prática. E aí, na hora que ela veio me atender, eu baixei a barreira e nós duas ficamos muito pasmas. O que aconteceu? Porque ela ficou olhando assim, tipo, ué, você não vai se ofender? E eu fiquei assim, eu não vou me ofender. E ela ficou surpresa, as duas ficaram assim, tipo, what's going on? Sabe o que é interessante que agora me veio na cabeça? Que daí, assim, quando você baixa a guarda, e é esse processo que você está trazendo, na verdade, vocês duas foram espelhos uma para a outra. Tem isso também, né? Então, quando você baixa a guarda, você dá a possibilidade do outro se ver. Então, assusta, mas espera aí, né? E aí, realmente, é o restaurar que você está trazendo tanto, né? Restaurar. Então, o quanto que quando a gente faz isso, a gente não se restaura, sabe? A gente não restaura a visão que a gente tem da gente mesmo. Nossa, agora eu estou me enxergando. Uau, agora eu consigo ver. Ou se você baixou sua barreira, agora eu vejo você como você é. E não como você quer, né? Às vezes, porque às vezes aumenta a barreira porque a gente quer ser alvo ou chacota, ou alvo de algum tipo de abuso, para confirmar crenças que a gente tem. Tá vendo? É sempre assim. Sempre que eu vou lá, ela faz isso comigo. Então, baixar a barreira... uma crença, né? Interessantíssimo. Marinês, olha só, a Marinês está dizendo lá que vai colocar em prática. Viu só, Alba? Vamos todos colocar mais em prática essas questões. Vera, bem-vinda! Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer mais uma vez. Mas super legal. Então, a raiva está ligada ao restaurar, eu saber lidar com a raiva, com essa emoção em mim, na minha vida, né? Que nós estamos expostos a emoções a nossa vida inteira, né? Não tem como, faz parte até do processo evolutivo. Está ligado ao restaurar e está ligado à questão de colocar limites, né? Então, muito como eu lido com ela no meu dia a dia. Que mais, Alba? Traz mais que eu estou achando super interessante. Vai lá. Uma outra emoção que você queira trazer. Então, você trouxe já da alegria, da questão da abertura, do chakra cardíaco, de várias questões fisiológicas. Eu vou trazer agora uma que eu percebi muito nesse período de quarentena, tá? Uma desesperança. Desesperança. A desesperança, ela tem uma diferença com o desespero, porque o desespero é aquela coisa, é uma reação de você não tá tendo, né, não tá tendo uma visão, uma possibilidade de futuro, então você se desespera e você se descabela, sei lá. Vulnerável? Eu podia pegar Pega o seu dicionário, olha lá, deixa eu ver a bobeira, né?
Então, e a desesperança, ela é uma coisa mais da família da tristeza. E o desespero, ele pega um pouco também de raiva. Então, a desesperança, ela te leva para um espaço, não dessa coisa do descabelar, mas de murchar, sabe? Uhum, Do uhum, pessimismo. Então, uhum. tá aqui, ó. Tá, 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 tá. É uma energia Eu... mais para não ação do que ação, né, Alba? É. O desespero é mais ação, a desesperança é mais não ação. Perfeito, Então, a perfeito. desesperança, sentimento de profundo desânimo, desilusão, associada à percepção de ter apenas experiências negativas, acompanhado de falta de confiança de si e no mundo. Então, é isso que eu estou vendo acontecer com várias pessoas. Então, não tem confiança mais em si, não tem confiança no mundo, está tudo de cabeça para baixo, tudo que eu pensava que era certo está ruindo, e aí? E aí, em vez, nesse primeiro momento, eu acabo passando por essa desesperança, mas se eu souber que isso é uma coisa passageira, eu Uhum, posso fazer o movimento de volta de subida. E o desespero é mais uma coisa de uma angústia, um desalento, que ele pode ser acompanhado de perda de autocontrole e, né, da crença de que está tudo errado, mas ela tem essa coisa mais da ação. Então uhum, eu tenho visto isso e uhum, eu tenho, por que eu tenho, tô falando disso? Porque eu tenho sentido muito isso, porque a gente está todo numa bolha, né? Então, o uhum, que as pessoas estão sentindo em volta, você entra naquela energia, você acaba sentindo também. Então, o que eu não estou reconhecendo em mim, e isso está me levando para esse espaço? Ok, então tá bom. Não consigo mais ter confiança nisso que eu criei e nesse mundo agora. Que outra realidade eu posso criar a partir daí, sabe? Daí para frente, para eu uhum. voltar, não aquele voltar antigo, né? Mas para eu retornar, restaurar a minha confiança em alguma ação que eu faço. Então, a Uhum, ação é sempre importante na hora que você está nesses momentos da base. uhum. Então, assim, sempre, né, pelas pesquisas que você tem, até pela questão do teu dicionário, cada emoção há uma maneira diferente de lidar com ela. É compreender o que, que é aquele processo, estudar o que, que é a questão da raiva, o que, que é a questão da alegria, enfim. É voltar para dentro, é autoconhecimento, né, Alba? Para eu poder realmente transformar, né? Porque aí a gente pode falar um pouco mais como terapeuta, que a gente falou da questão da imunidade, aí Isso. existe uma relação com as emoções, cada emoção tem ativa algo dentro do meu corpo, enfim, né? Em todos os sentidos nesse sistema de rede que nós falamos, mas como eu lido com aquilo é diferente. E eu faço atendimento online de constelação, né, com bonecos. E Uhum, nessa hora que a pessoa ela me relata uma emoção, é, em geral, essa emoção ela representa a relação dela com alguém. Então, não é só o vírus, sabe? O vírus é um ponto, mas o uhum, quanto que o vírus, ou o saber do vírus, o ouvir falar do vírus, me afeta. E se uhum, isso me afeta profundamente, aí o que isso representa para mim? Então, na hora que a gente olha para isso sistemicamente, a pessoa uhum, ela consegue se posicionar, né? Ela consegue uhum, ver para onde que ela está olhando, que uhum, aquele vírus tomou uma representação para ela que a gente consideraria maior do que a lógica matemática conseguiria dizer, né? Mas que inconscientemente está bem explicado, né? Ela só não uhum, conseguia ver antes. uhum. É interessante porque são momentos de pandemias, né? Por exemplo, não só essa do coronavírus, mas quando a humanidade passa por momentos assim, realmente há um olhar para dentro, né? E nós estamos no processo de quarentena, quer dizer, não tem como, é você com você, e aí tem que olhar para as emoções mesmo, como você está falando. De repente, emoções que foram ali guardadas durante anos, e aí agora, esse momento, eu tenho que olhar para isso e ver como é que eu lido com essa questão, né? Me fez lembrar aquela pesquisa é uma enfermeira australiana que ela fez uma pesquisa sobre os 5 arrependimentos antes da morte. Os 5 arrependimentos antes da morte, é isso? Isso, 5 arrependimentos antes da morte. E cada pessoa, ela trabalhava num hospital, num hospice, na verdade, eu acho,
ou com pacientes terminais. E todos eles tinham arrependimentos que eles relatavam para ela. E ela acabou vendo uma classificação que era repetido. Era sempre a mesma história. Então, eu podia ter falado mais com fulano, eu podia ter dito isso, eu podia ter tido mais tempo, eu podia... Sabe, era tudo nessa linha do respeitar a si, né? Respeitar o próprio limite, né? Que aí a gente acaba deixando a raiva para lá. E também na interação, principalmente também na interação com o outro. Então, eu poderia ter falado para fulano que eu gostava ou que eu não gostava, sabe? Eu poderia ter sido mais verdadeiro comigo e com os outros. Não lidei bem com as minhas emoções ao longo da minha vida, digamos assim, né? Que também ninguém ensinou, né? Então, gente, né? Nós estamos no lucro. Legal. E aí, o que tem esse estudo? Conte mais. Qual foi a conclusão desse estudo? E aí, nesse estudo, ela consegue ver um padrão do quanto que as pessoas foram verdadeiras consigo e com os outros e quanto que elas gostariam no leito de morte de resolver isso. E algumas tiveram tempo, tiveram possibilidade de resolver, né? Porque tinham a ferramenta, às vezes tinha a pessoa ali na hora, qualquer coisa que fosse. E eu vejo que isso acontece muito agora, nesse momento de pandemia. Porque o que é uma pandemia? É uma possibilidade de morte. Né? Eu estou olhando a morte mais de perto agora. Sim, né? Eu posso pegar o vírus e eu posso desenvolver os sintomas. E aí é uma reflexão de toda a vida, né? E eu posso morrer. Então, diante dessa possibilidade, o que eu gostaria de ter feito que eu não fiz? Né? E aí tudo passa ali na frente da cabeça. E para quem tem filhos é tipo o dobro, o triplo, né? Porque passa da própria vida e passa da vida dela, da vida dele, diante daquela outra pessoa, seja filho pequeno, grande, né? O que seja. Então, essas relações, se a gente desse mais atenção para as emoções, ouvisse mais a emoção, talvez a gente conseguisse ter mais verdade na nossa comunicação. Com certeza. Se a gente olhar mais para dentro, né? E aí olhar para dentro é encarar as emoções, né? E aí realmente E quando a gente olha, a gente tem mais verdade. Quando você olha, se você olha e acolhe, terapeuticamente falando, claro que o processo é a verdade em si, né? Porque aí você mergulha para dentro, né? Você descasca, né? Vai descascando, vai tirando as cascas, né? Então é bem interessante. Eu não lembro o nome do canal, mas no YouTube, um rapaz falando sobre emoções, né? Ele faz leitura para saber as microexpressões e ver se a pessoa está mentindo. É igual o Ekman, né? O Paul Ekman, ele trabalhou, inclusive, acho que para o Pentágono, é o escritor do Linguagem das Emoções, que inspirou o seriado Lie to Me. Então, ele trabalhou com isso, né, para o governo, eu acho, e como consultor, mostrando as microexpressões das pessoas e que emoção que estava sendo expressa ali. Porque às vezes a gente não consegue captar, né, com facilidade. Mais uma vez, ele parte pelo raciocínio da rede, né, Alma? Você vê como está ligado a toda uma rede no nosso corpo, as emoções atuando fisiologicamente lá, seja no sistema imunológico, onde for, e dando reações, trazendo reações. É aquele processo da comunicação, né? Às vezes meu rosto está aqui paradinho, mas o meu pé está lá, ó. Isso, batendo, então, né? Você vê como é importante se observar, né? Ou então eu tô toda parada, mas de repente meu ombro faz assim. O que foi aquilo? Então, esse rapaz, ele fala dessas coisas de microexpressão, de identificação das emoções por elas. E ele falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas como eu estava pesquisando emoção, me chamou a atenção. Quando dentro de um relacionamento, já que a gente está falando de verdade e de pessoas, né? Dentro de um relacionamento de casal, 3 emoções são essenciais para saber se aquele casal ele está afinado. Se os dois conseguem sentir tristeza genuína,
diante de alguma coisa que o outro sofreu ou que o outro, né, fez ou passou. Se consegue sentir raiva genuína também diante de alguma coisa que o outro falou, fez ali. E se consegue sentir alegria pelas conquistas do outro, junto com o outro. Então, assim, mas como assim, Alba? Alegria, tudo bem, né? Mas raiva e tristeza? Sim. Porque na hora que você não sente mais tristeza, na hora que você não sente mais raiva, sobrou indiferença. Então, não tem mais uma força que una esse casal. Quando tem a indiferença. Existe uma separação emocional. E aí, essa indiferença, eu vejo que ela começa quando? Quando o casal começa a fingir que não tem raiva e que não tem tristeza. Então, uma vez um casal, num curso que eu fazia, né, o terapeuta, ele estava atendendo as pessoas em grupo, né, era uma dinâmica grupal, e o terapeuta mencionou, então, essa raiva que você está sentindo dele agora. Aí a mulher falou assim, não estou sentindo raiva. E aí ele voltou, tudo bem, né? Deu um contorno no pensamento dele, no raciocínio, e voltou. Então, mas a raiva? Aí ela falou assim, não, eu não sinto raiva. E era visível, né? Todo o corpo dela, todo o corpo da mulher enraivecido. E ela negava a raiva. Ela com uma necessidade muito grande de restaurar alguma coisa que foi ou interpretada, ou foi feita, sabe? E que ela poderia ter tido a chance ali de restaurar aquilo. Mas porque a raiva é vista como uma coisa negativa, ela não queria ser vista daquela forma. Ela não acolheu, e aí ela negou e ela não teve o processo de restauração. E quantas relações acabam por isso, né? Acúmulo muitas vezes de raiva, enfim, é guardar emoções que eu não consigo processar, que eu não quero olhar, que eu não quero enxergar. E aí, terapeuticamente, a gente não transforma mesmo, né? Não restaura, que essa palavra é super interessante que você trouxe, que é a restauração. Interessante. E assim, não é só dela, e não era só uma questão dela não parecer errada, mas olha o quanto que poderia pesar para ela dizer que estava sentindo raiva do marido. O quanto que a gente acha que quando eu falo uma coisa assim, o outro vai pensar que eu não amo mais, né? Não, se eu falar para ele que eu tô com raiva, ele vai achar que eu não amo mais. Gente, não tem nada a ver. São duas coisas diferentes. Até porque amor não é só sentimento. Amor é todo um conjunto de sentimentos, emoções, atitudes, comportamentos e valores que a gente tem que formam uma estrutura dentro de uma relação. Pode ser de casal, pode ser de mãe de filho, de colegas de trabalho, tudo. Perfeito, Alba. A gente vai ter que finalizar, senão daqui a pouco eles nos cortam, que já vai para 1 hora. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, assim, de repente passar alguma mensagem, ou que você queira falar para o pessoal agora, nessa época que a gente está vivendo. Enfim, já falamos tantas coisas importantes, achei super bacana. Mas faz o fechamento. Eu acho legal, uma ideia que eu quero passar é a seguinte: se você estiver sentindo alguma emoção desagradável, acolha essa emoção, veja qual é a função que ela está pedindo para você. E se sentir uma necessidade de ampliar mais as suas energias, né, e sair desse lugar de desagrado nesse momento, se agora você não está conseguindo acolher, não se julgue e ao invés de se julgar, abra o seu peito, pense na sua glândula timo, pense nas suas energias do coração, pense nisso e permita que o fluxo do seu coração chegue até a sua cabeça, porque aí o seu cérebro e o seu coração eles vão fazer uma espécie de alinhamento. Na hora que eles fazem isso, você consegue ficar mais inteiro, mais centrado. Então, aí você consegue depois pensar naquela emoção desagradável que você teve e tal. É uma possibilidade aí. Perfeito, Alba. E aí, onde que o pessoal te acha? Você é escritora, tem o teu dicionário também de emoções, também você é terapeuta consteladora. Isso. Pode me encontrar tanto aqui no Instagram, Alba Cardoso 1. Pode procurar também por Emoção Descomplicada, né? Que é um curso que eu vou lançar daqui a pouco. Vai ser online e já tem um e-book. Emoção Descomplicada. E também Dicionário das Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo. Bota no Google lá que você também me acha.
Maravilha, Alba. Achei super legal essa troca aqui. Então, pessoal, é isso. Achei ótimo. Eu adorei, vamos fazer mais. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Acho que a gente aproveitar esse momento para realmente voltar para dentro, encarar as emoções, restaurar o que é preciso restaurar, para a gente sair bem melhor lá na frente e aprender que ao longo da vida a gente vai ter que restaurar, né? Vamos acolher essa palavra. Acho que a restauração é o que fica. Tá bom? Tá Beijo. bom. Adorei, Alva. Beijo, pessoal. Obrigada.